Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius do IPbox. Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo tutorial para vocês. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como fazer a importação de um menu para o nosso sistema. Antes de eu mostrar para vocês como fazer essa importação, eu queria falar para vocês que para fazer essa importação a gente vai precisar ter um lote criado e uma fila criada. Se vocês não souberem fazer a criação do lote da fila, vou estar deixando na descrição aqui do vídeo e no card em cima um link para um vídeo nosso que a gente fez de como fazer essa criação da fila e a criação do lote, tá? Antes de fazer a importação, eu vou mostrar aqui para vocês alguns caminhos que dá para a gente chegar na nossa tela de importação. O primeiro caminho seria que a gente vai vir aqui em Call Center, Lote, a gente vai usar essa segunda opção aqui, que seria importar o mailing. Após a gente chegar aqui nessa segunda opção, a gente vai selecionar a nossa operação, que seria no caso a que eu criei aqui, IPbox, selecionar a nossa fila, que também seria a fila IPbox, e selecionar o nosso lote, que seria a importação do lote. Aí aqui você vai selecionar de acordo com o lote, a fila e a operação que você quer importar. Após a gente selecionar o lote aqui, a gente vai clicar aqui nesse botão de importar, que a gente vai chegar aqui para essa tela de importar o prospect, que seria a nossa tela de importação do mailing. O segundo caminho que a gente tem também aqui, pessoal, a gente vai vir aqui em Call Center, Lote, aí a gente vai vir aqui nessa primeira opção, que seria a opção de gerenciar. Aí aqui a gente vai vir para o nosso gerenciamento de lotes, a gente vai localizar o nosso lote, a gente pode utilizar esse filtro aqui, a gente pode pesquisar pela descrição, que seria o nome do lote, vou colocar aqui como importação, que seria o nosso nome. Você pode fazer o filtro pela fila também, caso você queira, e aqui a gente consegue fazer o filtro para o lote ativos ou os lotes que estão desativados. Aí você vai fazer o filtro de acordo com o lote que você quer importar. Aí, após a gente fazer esse filtro, é só clicar aqui no botão Submit, que ele vai estar fazendo a filtragem de todos os lotes de acordo com os filtros selecionados. Após a gente localizar o nosso lote, é só clicar aqui no botão Importar, que já vai estar direcionando a gente para a nossa tela de importação. Após a gente chegar aqui nessa tela de importação, a gente vai estar abrindo aqui o nosso mailing. Eu vou estar dividindo aqui a tela para melhor visualização. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é verificar se as colunas do nosso arquivo, se tem elas criadas aqui no nosso sistema. Então, por exemplo, a primeira coluna seria a coluna código, a gente verifica aqui nos campos disponíveis tem a coluna código, tem o campo código. A segunda coluna seria o campo nome, aqui também tem o campo nome. A terceira coluna seria o campo telefone, mas aqui, pessoal, nas colunas de telefone, uma regra que a gente tem que seguir é que as colunas de telefone tem que estar separado do DDD. Ou seja, o DDD tem que estar em uma coluna e o telefone tem que estar na outra coluna. Eu já vou ensinar para vocês como vocês podem fazer essa separação. Aí a gente tem mais uma coluna de telefone, mais outra coluna de telefone. Aí a gente vai vir aqui na próxima coluna, que seria o campo endereço. A gente tem aqui já os campos disponíveis em endereço. O próximo seria o e-mail e a UF. A coluna e-mail e a coluna UF não tem criados aqui. Para a gente criar, vou maximizar aqui, a gente vai selecionar essa opção aqui de incluir novos campos de dados. Após a gente fazer essa inclusão aqui, é só clicar aqui no botão inserir, que a gente vai vir para essa tela. Essa tela aqui é bem simples, pessoal. A coisa que você vai ter que fazer seria adicionar uma descrição, que seria colocar aqui como e-mail, que seria o campo que a gente iria criar, só que dá um salvar. Pode dar aqui um voltar, que ele já vai ter criado. O próximo seria o F, então a gente vem, clica lá, escreve aqui o F e dá um salvar. Após fazer essa criação desses campos, a gente vai voltar para a tela de importação, então a gente vai lá em gerenciar, a gente pode seguir os dois caminhos, eu vou seguir por esse daqui. Aí a próxima coisa que a gente vai ter que fazer, a gente vai fazer a formatação do nosso mailing, tá? Então vamos abrir aqui o nosso mailing. Já com o nosso mailing aqui aberto, pessoal, a gente vai fazer as seguintes formatações. A gente vai precisar certificar que nenhuma das nossas colunas tenha vírgula ou ponto e vírgula. Nossas colunas de telefone, as colunas de DDD e telefone, que a gente vai ter que fazer essa separação, não pode ter esses parênteses e nem esses hífens. Uma última coisa que a gente vai ter que certificar também, pessoal, é que não pode ter nenhum caractere especial em nenhum dos nossos campos também. Então, para fazer essa limpeza, primeiro a gente vai tirar a vírgula e os pontos e vírgulas. Então a gente seleciona todas as colunas. Na página inicial aqui do próprio Excel, a gente tem essa função aqui que é localizar e selecionar. A gente vai clicar nela e vai colocar nessa segunda opção aqui de substituir. Vai aparecer essa tela aqui. Aí aqui nesse campo selecionar a gente pode colocar o vírgula e substituir por, a gente deixa sem nada. A gente é só clicar aqui nesse substituir tudo.
que ele vai estar localizando todas as vírgulas e excluindo elas. No caso, como não tem vírgula, é só clicar aqui em OK. A gente pode fazer isso com ponto e vírgula também, pode substituir tudo como não tem OK. Aí no caso que a gente vai ter que tirar esses parênteses, então é só a gente vir aqui, selecionar os parênteses. Ele fez essa localização, localizou 147 parênteses. É só vir aqui fazer com o outro parênteses também, fechando parênteses, clicar aqui substituir tudo, clicar aqui também fazer o nosso hífen, substituir tudo, clicar em OK. Aí aqui vocês vão fazer de acordo com os caracteres especiais que você tem aqui dentro desse mailing. A gente vai ter que remover ele por inteiro, tá? Após fazer essa limpeza de todos os caracteres especiais que estiverem aqui no nosso mailing, próximo passo a gente vai ter que separar o DDD da coluna telefone. Então no caso, por exemplo, a gente vai querer separar a coluna C, a gente vai na direita da coluna, sempre a coluna que a gente vai querer separar, a gente vai na coluna da direita dela, clica aqui com o botão direito, clica aqui nessa opção de inserir, para inserir uma nova coluna em branco do lado dessa coluna. A gente vai vir aqui, selecionar a coluna, vai vir aqui na aba de dados, vai usar essa opção aqui, ó, texto para colunas. Quando a gente clicar lá, vai abrir essa tela, é só a gente clicar aqui em largura fixa, clicar em avançar, a gente vai clicar aqui no segundo dígito e dar um concluir, que aí ele já vai estar fazendo a separação. Aqui ele vai separar até a primeira linha, que seria a linha de descrição. A gente pode mudar aqui, por exemplo, colocar o DDD e colocar o telefone, mas isso não será necessário porque a gente não vai fazer a importação da primeira linha. Depois disso a gente vai precisar fazer isso nas outras colunas. Aí você vai fazer de acordo com a quantidade de colunas de telefone que você tiver. Após a gente terminar de fazer essa formatação, uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês, pessoal, é que a gente vai precisar ter o campo código, o campo nome, uma coluna DDD e uma coluna telefone, que seriam nossos campos obrigatórios para fazer essa importação. Se no caso, por exemplo, não tiver um cliente que não tenha o campo código, o campo nome, o campo DDD e o campo telefone, pode ser um desses daqui. Se ele não tiver, ele vai dar erro. Por exemplo, se ele não tiver o campo telefone, ele vai dar erro nesse telefone e não vai ser importado esse cliente. Se ele não tiver o campo código, se não tiver nada no campo código desse cliente, ele não vai fazer essa importação. Eu deixei aqui alguns clientes que não tem esse campo código só para mostrar para vocês o erro que vai aparecer. Após fazer essa formatação, é só a gente salvar o arquivo. A gente vai vir aqui em arquivo, salvar como. Eu vou estar salvando o meu aqui na área de trabalho mesmo, tá? Para fácil acesso. Eu vou colocar aqui arquivo, vou deixar aqui como arquivo mailing mesmo. O nome você pode colocar o nome de acordo com o que você quiser. Aí o próximo passo a gente vai alterar o tipo desse arquivo. A gente vai tirar esse do CSV separado por vírgula. A gente vai colocar aqui o CSV MS-DOS, que esse arquivo, esse tipo de arquivo, ele já vem com a separação entre colunas com ponto e vírgula, tá? Aí depois é só a gente dar um salvar aqui. A gente pode clicar aqui em sim. Após salvar o arquivo, pessoal, a gente vai abrir o nosso sistema já na tela de importação. A gente tem aqui essa primeira opção que seria do arquivo. A gente vai, nessa primeira opção aqui, é onde a gente seleciona o nosso arquivo. Então no caso a gente vai clicar aqui no botão escolher arquivo. A gente vai localizar o nosso mailing, que no meu caso aqui eu salvei na área de trabalho. Ele está aqui em arquivo mailing, é só clicar aqui em abrir que ele já vai estar selecionando. Essa segunda opção aqui, que seria a separação entre colunas, a gente não vai precisar mexer, porque o formato que a gente salvou já vem com uma separação entre colunas com um ponto e vírgula, então é só a gente deixar aqui. A próxima opção seria apagar prospects existentes antes de importar. Essa opção aqui ela serve para apagar todos os clientes que estão dentro do lote quando você for importar uma nova base. Se essa opção aqui tiver em sim, o sistema vai apagar, vai excluir todos os clientes que estão dentro do lote para fazer a importação desses novos clientes. No caso, como é a minha primeira importação para esse lote, eu vou deixar aqui, vai ser indiferente para mim porque o meu lote está vazio, não tem nenhum cliente dentro. Após a gente configurar as opções acima, a gente vai abrir aqui nosso menu. Eu vou estar dividindo aqui a tela para melhor visualização. A gente vai selecionar os campos de acordo com as colunas que a gente tem aqui no nosso arquivo. A primeira coluna seria a coluna código. A gente vai vir localizar o código, só dar 2 cliques, ou até mesmo a gente pode selecionar o campo código e colocar nessa setinha aqui para a direita, que ele já vai estar fazendo a seleção.
Próxima coluna seria a coluna nome, a gente vai vir aqui em nome, dá 2 cliques. Aí depois do nome a gente tem 3 colunas de DDD e de telefone. No caso você pode utilizar tanto o DDD e o número celular, DDD em número comercial, quanto DDD em um número residencial. Aqui você vai selecionar de acordo com a sua necessidade. Eu vou selecionar aqui tudo como celular, vou estar dando os 2 cliques, vou estar fazendo 3 seleções de números, que seria de acordo com as colunas que a gente tem. O próximo seria a coluna endereço, só selecionar o endereço. Depois vem a nossa coluna e-mail e a nossa coluna UF. Então a gente vem seleciona e-mail e UF. Após a gente fazer essa seleção, a gente pode maximizar aqui que a gente não vai precisar mais do nosso mailing. Uma outra opção que a gente tem aqui no nosso sistema seria para fazer a importação de um arquivo de um cliente já com agendamento programado para ele, que seria essa opção aqui de agendamento data e hora. E caso você queira fazer a importação de um agendamento específico para algum operador, tem essa opção aqui de agendamento operador, que a gente pegaria esse cliente e programaria um agendamento diretamente com um operador em específico. Para fazer essa importação de agendamento, eu vou estar deixando aí na tela um print de como seria as colunas que teria que ter no nosso mailing para fazer esse agendamento. Uma outra opção que a gente tem aqui no sistema também, a gente pode salvar um layout padrão com nossos arquivos do mailing. Por exemplo, se nosso mailing for esse padrão que a gente vai ter, a gente pode salvar. A gente vai vir aqui em layout, é só clicar aqui em salvar, que a gente pode salvar esse layout. Vou deixar aqui como layout padrão, por exemplo. Só clicar aqui em salvar. Aí toda vez que a gente for importar um mailing que os campos estiver bagunçado, é só a gente clicar aqui no botão carregar, que vai estar mostrando todos os layouts padrões que a gente tem aqui. Um layout, no meu caso seria esse layout padrão. É só a gente selecionar o nome do nosso layout, clicar aqui em carregar, que ele já vai estar carregando o nosso layout e pronto. Após ter feito a nossa seleção, é só clicar aqui no botão importar. Assim que a gente clicar aqui no botão importar, ele vai dar esse aviso. A gente pode clicar aqui em OK. Assim que a gente clicar aqui em OK, a gente vai para a nossa monitoria de importação. Você pode acessar essa monitoria de importação vindo aqui em Call Center, Lot, monitoria de importação, que ele vai estar vindo para a mesma tela. Aqui ele vai mostrar a fila de importação, que seria todos os mailings que estão na fila para ser importados. No caso aqui ele está aguardando para começar a fazer essa importação. Ele mostra aqui o arquivo, que seria o nome do arquivo, para qual lote ele estaria sendo importado, a situação, se ele está na fila, se ele já foi concluído. Aqui a gente tem um botão cancelar, caso você queira fazer esse cancelamento. E aqui a gente tem a parte do progresso, que seria o quantos clientes já foram importados. Aqui no caso, como não começou a fazer essa importação, está 0 de 51 clientes. Aqui embaixo a gente consegue ver o histórico de importação, que aqui a gente tem essa coluna de data, que seria a data que foi feita a importação. Aqui na coluna de arquivo seria o arquivo que a gente fez essa importação. Aqui a gente pode clicar no arquivo que ele vai fazer o download automático aqui embaixo do arquivo que a gente importou. Tem a coluna lote, que mostra pra gente o lote que a gente fez a importação. Aqui tem uma coluna de novos, uma coluna de atualizados e uma coluna de avisos. Essa coluna aqui de novos seria os números novos que foram importados, os clientes que foram importados como novo. A de atualizados seria os clientes que foram importados já atualizados, que foram atualizados durante a importação, que no caso esses clientes são os clientes que têm o campo código igual. Campo código ou campo CPF são iguais, o sistema vai unificar e vai atualizar esses clientes. Aqui nos avisos vai mostrar pra gente todos os erros que deram na importação. É só a gente clicar aqui no número, que vai estar abrindo essa tela aqui e vai mostrar aqui pra gente. No caso, eu deixei de propósito no nosso mailing alguns campos de código vazio, só para mostrar para vocês esse erro. Aí no caso, a linha 23 está com código vazio, a linha 39 e a linha 44 também está com código vazio. Caso dê esse erro e você queira localizar esse cliente, é só a gente abrir a nossa base. E aqui ó, a linha 23 está com código vazio, a gente pode descer mais aqui, a linha 39 e a linha 44. Caso você queira fazer a correção desses clientes, você pode vir aqui fazer essa correção, salvar o arquivo e importar novamente.
A importação seria basicamente isso, pessoal. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem rever esse vídeo novamente, tá? O número do suporte, os nossos meios de contato vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida também, vocês podem entrar em contato com o nosso suporte.